Luiz Cacereri, bora viver. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha. A luz do sol é a luz da vida. É a luz do sol é que nos dá a nossa vida. Obrigado, sol, por mais esse dia. Bem, amigos do canal do YouTube, do canal do Bora Viver, se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha. Hoje estamos gravando aqui uma série de vídeos sobre a importância dos cuidados que se tem que ter com as pisciculturas a céu aberto no sul do Brasil. E realmente a gente sofreu um grande período de estiagem, né? Um período de estiagem muito forte, e os impactos dessa geada nos tanques de piscicultura a céu aberto no sul do Brasil. Então realmente é uma piscicultura que é um desafio bastante grande para a piscicultura, né? Os tanques escavados a céu aberto no sul do Brasil, eles requerem uma série de cuidados contra esse frio extremo, né? Essa geada extrema que se abateu sobre o sul do Brasil, e que mais do que sul do Brasil, né, pessoal? Se abateu, foi a São Paulo, né? Foi ao Sudeste, foi ao sul de Minas, foi no Paraná, foi no Mato Grosso. Então tivemos uma onda de frio aí bastante intensa, como há muitos anos não se via, né? Aqui em Santa Catarina, fazia mais de 23 anos que não se via gear 3 vezes seguido, né? Nevou 3 vezes, 3 dias seguidos. E isso aí realmente mostra a intensidade dessa grande massa de frio. E a gente não pode negar que os impactos na piscicultura, né? Eles são bastante grandes, né, pessoal? A gente nota que os impactos na piscicultura de tanque escavado a céu aberto no sul do Brasil, essas ondas de frio muito intenso, elas causam um dano muito grande a toda a nossa piscicultura. Então o programa Bora Viver hoje vem a pedido dos alunos, né, dos meus caros colegas do curso de Engenharia de Aquicultura. A gente vem comentar algumas coisas que a gente acha relevantes, que a gente acha importante nesse trabalho, né, na condução de uma piscicultura de tanque escavado a céu aberto no sul do Brasil. Realmente, pessoal, é um desafio bastante grande o nosso piscicultor a passar, né, por esses períodos de frio intenso, essas grandes geadas, né, que se abatem, né, sobre o sul do Brasil principalmente. Então nós vamos falar um pouquinho em especial sobre o sul do Brasil, né, sobre a piscicultura de tanque escavado a céu aberto no sul do Brasil e as dificuldades, né, que é a produção de peixe em tanques escavados a céu aberto no sul do Brasil nesses grandes períodos de estiagem, né. Então a gente nota, pessoal, primeira coisa que a gente vai ressaltar é que uma das coisas muito importantes para a piscicultura de céu aberto, né, de tanque escavado a céu aberto no sul do Brasil, é a questão da profundidade do tanque, né? A profundidade do tanque a gente nota que tem um papel fundamental na sobrevivência dos peixes. Então a gente nota com a experiência aí que tanques muito pequenos, com pouca lâmina d'água, com pouca profundidade, a água esfria muito rapidamente, a água congela muito rapidamente e a gente nota uma mortalidade maior dos peixes, né? Já em tanques maiores, com maiores volumes de água, com maiores profundidades, a gente nota que o peixe ele consegue resistir mais a esses grandes períodos, né, de frio intenso aí, de geada extrema, né? E então, pessoal, um dos cuidados que o nosso piscicultor deve ter é quando da construção do tanque, ele procurar ter áreas dentro do tanque com maiores profundidades, né? Isso vai ser de extrema importância, a profundidade na sobrevivência dos peixes. Porque a gente nota que esses tanques muito rasos, né, pessoal? A água ela esfria muito rapidamente e aí a mortalidade dos peixes ela é preocupante, né? Ela aumenta bastante. Então o pessoal, quando for construir o tanque, é interessante ele começar aí com 80 centímetros, 1 metro de profundidade e vir com uma declividade constante, né? Para chegar na caixa de despesca lá no cachimbo, lá com 2 metros de profundidade, 2,20 metros de profundidade, para que então o peixe, né, possa se abrigar no fundo do tanque nesses períodos mais intensos de frio. Isso é uma questão muito importante para a sobrevivência dos peixes nesses períodos de geada extrema.
E evidentemente, né, pessoal, que quanto maior a profundidade do teu tanque, maior vai ser o volume de água dentro do tanque. Então uma recomendação que a gente passa, que a gente nota, né, que é muito importante, é essa questão da profundidade e do volume de água dentro do tanque. Quanto maior a profundidade do tanque, quanto maior a profundidade do tanque e quanto maior o volume de água do tanque, maior será a chance de sobrevivência dos peixes, né? Isso a gente tem notado ao longo do tempo. E então, pessoal, são alguns detalhes importantes, né, que o nosso piscicultor deve se atentar, principalmente os piscicultores do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que essa piscicultura de tanques escavados a céu aberto no sul do Brasil, ela requer uma atenção bastante especial dos nossos piscicultores. Então, pessoal, o primeiro ponto é esse aí, é a profundidade do tanque e você ter um bom volume de água. Uma coisa que a gente nota, pessoal, nas pisciculturas a céu aberto de tanque escavado no sul do Brasil, é a questão da temperatura da água, né? É muito importante a questão da temperatura da água. Então a gente nota que os tanques com maior volume de água, a tendência é de ele demorar mais para esfriar. Então a tendência de você conseguir manter a temperatura da água do tanque em níveis mais adequados, né? É um desafio bastante grande, né, pessoal? E então, pessoal, para você conseguir manter as temperaturas do tanque em níveis mais aceitáveis, né? É muito importante que você evite colocar muita água dos córregos, né? A água que você coloca dos córregos para dentro do tanque é uma água que ela vem bastante gelada, né? Então se você coloca muita água de renovação para dentro do tanque, essa água vai entrar muito gelada para dentro do tanque, então isso aí vai contribuir com a mortalidade dos peixes, né? Então a gente recomenda que não se coloque muita água gelada de fora do tanque para dentro do tanque, nesses períodos de frio extremo, porque isso pode contribuir com a mortalidade dos peixes. Uma coisa, pessoal, que a gente nota bastante também, que referente à temperatura da água, nesses períodos de frio extremo, a gente nota que no inverno o comprimento do dia ele é bem menor, né? Então a gente tem dias muito nublados, são dias muito escuros, né? Em que é muito difícil a produção de oxigênio através do fitoplâncton. Então a gente nota que nesses dias de inverno o comprimento do dia diminui, né? E o que acontece? Acontece que é muito difícil o nosso piscicultor conseguir manter os níveis de oxigênio e de boa temperatura na água somente com a luz do sol, né? Porque a luz do sol ela vai incidir em menor quantidade sobre o espelho da água do tanque, então a temperatura da água ela não vai subir muito, né, pessoal? Porque você diminui a quantidade de sol, né, de luz do sol, então você consequentemente diminui também o acréscimo da temperatura. Isso aí é muito preocupante, né, pessoal? Porque a temperatura é um fator muito importante, né, na questão da piscicultura de tanques escavados a céu aberto no sul do Brasil, principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então o que a gente nota via de regra, pessoal, em dias normais de cultivo, né? A luz do sol ela desce, pega na água e aí ela começa a esquentar a água, né? Ela vai esquentando a água nas camadas mais superficiais e com o passar do dia, né, a temperatura da água ela vai abaixando em direção ao fundo do tanque. Então essa é uma situação, vamos dizer assim, o que mais é usual, né? Então a gente tem a temperatura da água, ela é maior na superfície e para baixo do tanque ela é mais fria, né? Por quê? Porque a luz do sol ela começa a esquentar a água, na superfície do tanque e com o passar do dia essa temperatura ela vai ganhando profundidade, né? A água ela vai esquentando em maiores profundidades. Só que no inverno, pessoal, a gente nota que a situação ela meio que ela se inverte, né? Nas pisciculturas do sul do Brasil, no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nesses grandes períodos de inverno, de geada muito forte, a gente nota que a temperatura da água, ela na parte superior do tanque, ela é muito mais fria, porque ela sofre uma pressão muito grande da geada, né? Ela sofre uma pressão muito grande da neve, da geada, do frio extremo. Então, em vez dela começar a esquentar,
da parte da superfície para baixo, a parte de baixo do tanque ela vai ficar mais quente do que a parte superficial da água, né? Isso é uma situação bastante atípica, né? Porque geralmente a parte mais fria da água do tanque é a parte mais baixa, né? É a parte do fundo. Geralmente, né, pessoal, é a parte do fundo. Mas nesses períodos de geada intensa, de frio intenso, existe a reversão desse processo, né? A gente vai ter da parte de superfície da água a parte mais fria do tanque e a água mais quente ela vai ficar no fundo do tanque. Isso vai fazer com que o nosso peixe ele procure o fundo do tanque nesses períodos mais extremos de frio, né? Isso é uma situação que a gente vem notando ao longo do tempo aí, né? A gente vem notando que essa situação a gente consegue visualizar, né, essa situação acontecendo. Então é isso aí, pessoal. O nosso piscicultor, os piscicultores do sul do Brasil, do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, devem se atentar ao fato de que nos períodos de geada extrema, a superfície do tanque, a água superficial do tanque, ela acaba ficando mais fria do que a parte da água do fundo do tanque. Isso faz com que os peixes eles se protejam no fundo do tanque. Por isso que é tão importante você ter tanques com maiores profundidades e maiores volumes de água, né? Porque dessa maneira você vai viabilizar sensivelmente a sobrevivência dos peixes dentro do seu tanque de piscicultura. Então, pessoal, a gente nota aí que isso são questões bastante relevantes, né? São questões bastante importantes. A gente vê a profundidade do tanque e o tamanho do tanque, né, pessoal? São tanques muito pequenos, com pouca profundidade, e isso aí realmente sofre um prejuízo bastante grande nesse período de geada de frio extremo, né? Porque o tanque ele muito pequeno, com pouca profundidade, a água ela vai congelar muito rapidamente, né? A água vai esfriar muito rapidamente, e isso aí vai aumentar sobremaneira a mortalidade dos peixes. Então é muito interessante os piscicultores, né, prestar muita atenção no tamanho do tanque, no volume de água e na profundidade do tanque. Isso são questões extremamente importantes para a piscicultura de céu aberto em tanques escavados no sul do Brasil. Pessoal, outra questão muito importante que a gente tem que levar em consideração é referente à oxigenação, né? A oxigenação da piscicultura ela é de extrema importância. A gente sabe que nos períodos de inverno o comprimento do dia ele é muito menor. Então você tem dias menores e a gente sabe que no inverno, pessoal, a gente tem uma maior quantidade de nuvens, né? A gente tem dias chuvosos, né, em maior quantidade, a gente tem dias nublados em maior quantidade. Então a gente sabe que é muito difícil, né, pessoal? É o nosso piscicultor conseguir manter os níveis de oxigênio desejáveis, né, dentro do tanque de piscicultura somente através com a produção do fitoplâncton. Então é muito importante, pessoal, na piscicultura do sul do Brasil, a céu aberto em tanques escavados, esse equipamento aqui chamado de aerador. O aerador tem um papel fundamental na produção da piscicultura de tanques escavados a céu aberto no sul do Brasil, porque dificilmente o nosso aquicultor, né, o nosso piscicultor vai conseguir manter os níveis, né, de oxigênio somente com a produção natural do fitoplâncton. Então, pessoal, o produtor nosso tem que estar atento, né? E você tem que cuidar também muito a lotação do tanque, né, pessoal? Que se você usa uma lotação por metro quadrado muito alta de peixes, aí cada vez quanto maior a sua lotação de peixes, maior vai ser a necessidade de dos aeradores, né? Para você suprir a tua quantidade de oxigênio dentro do teu tanque de piscicultura. E outra questão muito importante, pessoal, além do oxigênio, é a temperatura da água, né? Então a gente nota que nesses períodos de frio extremo, os tanques de piscicultura, eles começam a congelar na parte superficial da água. Então os aeradores ligados, eles provocam uma mistura, né? Você vai puxar a água do fundo do tanque e vai trazer para cima. Isso você vai homogeneizar a temperatura da água. Isso aí é uma questão muito importante, né, pessoal? Porque você evita da água congelar, né? Se você deixa a água no tanque muito parada, aquilo vai favorecer o congelamento, né? Vai formar uma película de gelo em cima da camada superficial da água. E isso aí é muito preocupante para a piscicultura, né? Porque você aí vai
vai aumentar a tua temperatura negativa da água, né? Então, para as pisciculturas do sul do Brasil, do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é muito importante que você tenha os teus aeradores ligados, né? E a gente sabe, né, pessoal, que os níveis de oxigênio, eles são muito baixos no amanhecer do dia, né? E com o frio intenso, o que acontece? Você vai ter que reduzir a tua entrada de água para não ficar colocando água muito gelada na parte superior da lâmina d'água do tanque, né? Então a questão da oxigenação ela é muito importante, né, pessoal? Então é muito natural aí a gente vê, né, em pisciculturas de tanques escavados a céu aberto no sul do Brasil, os piscicultores deixarem os aeradores ligados quase a noite inteira, né, pessoal? Porque no amanhecer do dia a gente sabe que é o momento mais crítico, né, do oxigênio dissolvido dentro da água do tanque. E como você vai ter os peixes, eles ficam escondidos lá no fundo do tanque, né? Porque o peixe ele vai tratar de sobreviver, né, pessoal? O peixe em grandes períodos de frio, o peixe ele não come, ele não se desenvolve, né? O peixe ele cuida mais da sobrevivência dele, né? Então é muito importante a questão do oxigênio, né, pessoal? Porque se você descuidar na questão do oxigênio, aí o peixe ele pode morrer por falta de oxigênio e por anóxia, né? Por anoxia. Então é extremamente importante a questão dos aeradores, tanto na produção do oxigênio, como na movimentação da água do tanque, para evitar o congelamento superficial da água. Então, pessoal, isso são questões bastante desafiadoras para a nossa piscicultura no sul do Brasil, né, de tanques escavados a céu aberto. Então, pessoal, são vários detalhes, é uma dificuldade bastante grande, realmente é um desafio bastante grande, e a gente nota que a tilápia, né, a tilápia é o peixe mais produzido no estado do Paraná. A tilápia é um peixe que dominou o mercado brasileiro. A tilápia ela tem todo o sistema reprodutivo dela bem estudado, né? A tilápia tem o sistema de cultivo dela bem estudado, né? Então a tilápia é um peixe que apresenta um bom crescimento. Então nesses períodos de frio a gente nota que o peixe mais produzido no país, né? Ele sofre bastante, né? Que a tilápia é um peixe que até 200 gramas ela é bastante sensível aos períodos muito extremos de frio. E isso aí é um desafio bastante grande para os piscicultores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E então a gente recomenda, né? A gente nota que os peixes que ele entram com acima de 200 gramas, que o peixe que já tem uma boa reserva de gordura, que o peixe que apresenta uma boa saúde, com bom crescimento, com uma boa reserva de gordura, ele vai enfrentar melhor esses períodos de frio extremo também, né? Então é uma série de fatores aí, né, pessoal? É um desafio bastante grande. A piscicultura no sul do Brasil, de tanques escavados a céu aberto, é realmente um desafio bastante grande para os nossos piscicultores. Então é isso aí, pessoal. A gente nota assim, né, para fazer um resumo, para encerrar o vídeo, que a questão da profundidade do tanque é muito importante, que o volume de água é muito importante, você deixar os teus tanques bem cheios nesses períodos de extremo frio, você evitar de adicionar muita água gelada dos córregos, né? Você ter um aerador para fazer a mistura da água dentro do tanque, a homogeneização da temperatura, você ter o aerador para você suprir os teus níveis de oxigênio dissolvido na água. Então são questões, né, bastante importantes que a gente tem que levar em consideração na hora de se produzir peixes em tanques escavados a céu aberto no sul do Brasil. A escolha da espécie, né, pessoal? Espécies adaptadas, espécies nativas, elas contribuem também, já são peixes mais resistentes. E a gente nota que a tilápia é uma espécie exótica, né? Ela vem da África, mas é um peixe resistente, que até determinada temperatura ela vai bem. Então se o produtor, se o piscicultor tomar alguns cuidados especiais, a gente pode conseguir passar esses períodos de frio extremo na condução dos tanques de piscicultura com a tilápia e com bons resultados econômicos, né? Então é isso aí, pessoal. A gente espera ter contribuído um pouco com a piscicultura de tanques escavados a céu aberto no sul do Brasil, e a gente nota também que a experiência do produtor é muito importante, né? Então é bom que o produtor vá fazendo os seus experimentos, né? Porque cada propriedade tem o seu microclima, então é muito importante a gente contribuir com cada experiência para a gente ver o que acontece no Paraná, o que acontece em Santa Catarina e o que acontece no Rio Grande do Sul,
nas pisciculturas de céu aberto em tanques escavados no sul do Brasil. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo.